Distante a cerca de 279 quilômetros da capital, no centro-oeste do estado de São Paulo e vizinho ao município de Barra Bonita, estamos agora em Igaraçu do Tietê. Em termos de geomorfologia, a cidade se encontra no compartimento das crestas basálticas, feições de relevo muito comuns do centro-oeste do estado de São Paulo e correspondente ao trecho do Médio Tietê. Ao contrário da área das nascentes, que se situam dentro de um parque estadual, Igaraçu do Tietê apresenta maior desenvolvimento urbano, com uma população de quase 35 mil habitantes, indústrias, empresas de serviço, comércio e importantes atividades agrícolas, como café, cana-de-açúcar e silvicultura. Mesmo com esta ampla diversidade de atividades econômicas, rurais e urbanas, o que se observa na região é um relativo equilíbrio entre desenvolvimento e qualidade ambiental, uma vez que a qualidade da água aqui nessa região é boa. Nós podemos provar isso fazendo diversos tipos de análise de água ou observando os entornos do Tietê na região. Junto às margens do rio Tietê, ainda em uma zona urbana, vamos realizar as mesmas análises qualitativas e quantitativas realizadas anteriormente e que foram acompanhadas por vocês. Relembrando, realizaremos algumas análises qualitativas e 7 análises quantitativas. Começaremos pelas análises qualitativas. E para a realização dessas análises, chamarei aqui o professor Malavasi. Professor, tudo bem? Marcelo. Vamos realizar então algumas análises de caráter qualitativo sobre a água do rio. Olhando para o rio Tietê, professor, o senhor consegue observar corpos flutuantes? Corrente normal de água, algumas algas normais do rio, nada de excepcional. Ok. Agora, avaliando a água do rio com essa pequena porção coletada, podemos fazer a seguinte pergunta: essa água apresenta cor? Se nós considerarmos água sem cor, se nós considerarmos aquela água esta que foi coletada ali, tudo certo, nada diferente da normalidade. E podemos dizer que essa água é transparente? Transparente, tal qual aquela que lá está, essa daqui, normal. Ok. E faço agora uma outra pergunta. Essa água coletada do rio, ela apresenta cheiro? Outra vez, nada de excepcional, normal. Aquela, essa coletada dali, tudo certo. Ok. E uma última pergunta. Essa água, será que ela apresenta gosto? A pergunta aqui não poderá ser respondida ingerindo essa água, porque águas em ambientes naturais podem apresentar, mesmo em pequenas quantidades, algum fator contaminante. Ok? Obrigado, professor. Iniciando agora as análises quantitativas, realizaremos a medição de temperatura da água. Lembrando que, de uma maneira geral, as águas devem ter temperaturas iguais ou menores àquelas do ambiente externo em que se encontram. E observando que a temperatura externa agora é de 27 graus e a temperatura da água está em 21,5 graus. Realizaremos agora a avaliação de pH, potencial hidrogeniônico. E nesse caso, temos aqui um valor de 7,9 com pequenas oscilações que podem ser consideradas normais. Vamos lembrar que, de acordo com a resolução do CONAMA, uma água, para ela ser potável, ela deve ter pH entre 6 e 9. Dando sequência às análises quantitativas, realizaremos agora a medição de condutividade elétrica. Com a sonda agora inserida na água coletada do rio, conseguimos o valor de 0,25. Vale lembrar que, de acordo com a resolução do CONAMA, o valor máximo aceitável por uma água ser potável é de 1,5 milisiemens, embora valores bem menores que esse sejam recomendados. Nossa última análise a ser realizada com este aparelho eletrônico será a medição de oxigênio dissolvido. E o valor aqui obtido foi de 6,5 miligramas por litro.
Lembrando que águas que apresentam concentrações de oxigênio dissolvido com valores elevados são extremamente propícias para a manutenção e a sobrevivência dos seres vivos aquáticos. E além disso, de acordo com a resolução CONAMA, o valor mínimo aceitável para uma água ser potável é de 6 mg por litro de oxigênio dissolvido. Prosseguiremos agora com as nossas 3 últimas análises quantitativas, agora aquelas que necessitam reação da água coletada com um reagente químico e posterior comparação com a escala colorimétrica. Aqui nós já colocamos a água coletada para reagir para a nossa primeira análise, que é de hidróxido de amônio. Após coletada, ela foi deixada em descanso com o reagente por 3 minutos. Os valores obtidos para hidróxido de amônio em águas coletadas do rio Tietê, nesta região, demonstram um resultado de entre 0 e 0,5 mg por litro. Lembrando que, segundo o Ministério da Saúde, o máximo permitido para águas potáveis é de 1,5 mg por litro. Dando sequência às nossas análises quantitativas, fizemos a coleta de água para a identificação química do nitrato presente na água. Os valores obtidos para nitrato nas águas do rio Tietê nessa região foram de entre 1 e 2 mg por litro. Lembrando que, segundo a resolução CONAMA, a água potável deve conter no máximo 10 mg por litro. Nossa última análise quantitativa será a identificação química da presença de fosfato na água. O resultado obtido de fosfato para as águas coletadas do rio Tietê nessa região demonstram o valor de 0,2, ou seja, inferior a 0,2. Lembrando que, segundo a resolução CONAMA, os valores permitidos para água potável devem ter no máximo 0,025 mg por litro. As análises de água realizadas aqui em Igaraçu Tietê mostram que essa região, que dista cerca de 400 km da nascente do rio Tietê, possui uma qualidade ambiental claramente melhor que Pirapora do Bom Jesus e da capital São Paulo. Embora as águas aqui não sejam tão limpas quanto as nascentes do rio, aqui há um claro equilíbrio entre o rio, com suas características naturais preservadas, em equilíbrio com os diferentes usos que é possível fazer dele, como navegação, irrigação, pesca, lazer, aqui muitas pessoas se divertem à beira do rio, além, claro, da preservação da biodiversidade das margens do rio. É importante ressaltarmos que esse processo de melhoria e recuperação das águas do rio Tietê, observadas aqui na região de Igaraçu do Tietê, não é um processo direto da ação do homem, e sim um processo natural de recuperação realizado pelas próprias características naturais do rio. Esse processo tem um nome, é chamado de autodepuração. A autodepuração é consequência direta das mudanças bruscas de relevo que ocorrem no estado de São Paulo, principalmente no compartimento geomorfológico denominado depressão periférica. Essas mudanças bruscas de altitude resultam em quedas d'água que, por sua vez, resultam em reoxigenação das águas, desencadeando o processo de autodepuração. Professor Malavasi, eu pergunto ao senhor, depois de terem sido feitas tantas análises, observações sobre o rio Tietê, tanto da nascente como naquela região completamente deteriorada que é próxima à cidade de São Paulo, e visto que aqui nessa região nós temos o rio praticamente recuperado com as suas características naturais, eu pergunto ao senhor, e que isso possa ser um recado aos seus alunos diretamente lá na escola, não seria muito bom se pudéssemos ter esse rio desta forma aqui, com suas diferentes formas de uso, lá em São Paulo? Isso não seria uma coisa tão boa? E como nós poderíamos estar passando essa emoção, essa situação tão importante para os alunos? Marcelo, Gustavo, posso responder, posso opinar, sim, sem dúvida, em função de tudo que nós passamos o dia, vivenciamos, as análises foram realizadas, qualitativas, quantitativas, dados novos. Mas eu tenho certeza que os alunos, nossos alunos, que aqui virão, com o roteiro que seguirão, com os dados que eles vão levantar, com a sensibilidade de que são dotados análise crítica das situações,
eles mesmos vão poder responder essa realidade. E essa realidade seria cada um de nós, começando com eles, nossos alunos, sentirem com os dados que apresentam, com as situações que vão vivenciar, com os dados que terão, se isso não é absolutamente possível com a nossa participação, nós todos. Eles, enquanto estudantes, enquanto cidadãos. Seguramente, poderíamos dizer sim, mas vamos apostar na sensibilidade dessa moçada.